Fala turma, paz de Jesus. Pessoal, tô passando aqui para fazer um vídeo e falar sobre sabor evangélico. E aí, para vocês entenderem o que eu quero dizer, é que algum tempo atrás saiu um meme de um influenciador falando sabor energético de uma bebida que ele havia criado e que tinha somente o sabor de energético, mas não continha energético. Então, é muito semelhante a aqueles sucos de caixinha que muitas vezes a gente compra, que está escrito lá sabor morango. Só que lá não tem suco de morango. Tem um líquido que simula o sabor de morango. Então, fala que é um suco de morango, mas somente o sabor é de morango. Efetivamente, dentro daquele recipiente não tem um suco de morango. Então, se criou esse meme muitas vezes para representar algo que parece ser, mas não é. E aí eu quero falar de uma geração que hoje no Brasil nós temos 70 milhões de pessoas que se dizem evangélicas. Mas eu quero chamar a atenção para quem se diz ser evangélico e não é. Para quem é somente sabor evangélico. E por que que eu tô falando isso, pessoal? Porque eu tenho visto uma movimentação nas redes sociais de muita gente falando que é evangélico, mas não abandonou a antiga maneira de viver. Então, na boa, essas pessoas não são evangélicas. E eu quero abrir os teus olhos para isso, para quem você tem ouvido, para quem você tem dado like, que se diz evangélico e não é. E isso é muito perigoso. E eu quero fazer toda essa esse vídeo, essa pregação, tá? Em cima do texto de 1 João 2,6, que vai dizer o seguinte: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, Jesus, e como Jesus andou, em santidade. Então, toda pessoa que se diz evangélica, mas que não anda buscando uma vida de santidade, ou que não abandonou a antiga maneira de viver, essa pessoa não é evangélica. Essa pessoa diz que é evangélica, mas não é. Gálatas 5, do 19 ao 21, vai dizer o seguinte, presta atenção. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gente, tem muita pessoa falando que é evangélica, mas vive na prática do pecado, não abandonou a sua antiga maneira de viver. Isso não está dentro dos padrões bíblicos. Então a gente tem uma classe de pessoas famosas, de influenciadoras, e agora todo mundo virou evangélico, porque parece que está na moda ser evangélico. Mas prestem atenção para o fruto que essas pessoas estão produzindo. O evangelho, ele traz uma mudança de mentalidade e a pessoa precisa viver os padrões bíblicos. Isso é ser evangélico. É ter uma renovação de mente e viver uma nova vida e abandonar a antiga maneira de viver. Como está escrito em Efésios 4, que fala sobre a gente se despir do velho homem, ou seja, aqueles pecados que eu cometia lá no passado, de roubar, de adulterar, de beber, de usar droga, de ter uma vida desordenada, uma vida de pecado, agora eu não tenho mais. Eu me despi do velho homem que fazia aquelas coisas lá atrás e agora não fazem mais. Colossenses 3,5 vai dizer: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então, a Bíblia, a todo momento, ela está nos exortando a ter uma vida de santidade, a ter uma vida nos padrões de Jesus. Andar como ele andou é abandonar o pecado e buscar andar em santidade. Eu quero fazer uma referência aqui a um homem que
Ele é bem famoso no Brasil. Ele foi alguém que teve uma banda de rock há muito tempo atrás. E esse cara encontrou Jesus. E quando ele encontra Jesus, ele tem uma transformação de vida. Então ele abandona aquela banda de rock, ele abandona a antiga maneira de viver e hoje ele está dando frutos para Jesus, sendo um pregador do evangelho. Então, gente que fala que converteu, mas continua cantando sobre bebedeira, sobre adultério, sobre fornicação, gente, não dá para entender isso. Não dá para dizer que esse povo é crente, não. Me desculpa. Mas não dá para aceitar isso. E isso é muito perigoso. Então, gente, prestem atenção no fruto que as pessoas estão produzindo. Essas pessoas que se dizem evangélico, principalmente da classe artista, gente que está muito hypado na internet, presta atenção nos frutos que eles estão dando. Beleza, tá falando que é evangélico, mas teve transformação de vida? Se não teve, meu amigo, ele não é evangélico, não. E eu quero fechar isso aqui falando que primeira de João 2,15 vai dizer o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A Bíblia também fala que quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então tem muita gente falando que é evangélico, que é amigo de Jesus, mas é mais amigo do mundo. Então, bom, eu queria deixar essa mensagem para reflexão de todos aqueles que estão me ouvindo. E é isso, gente. Eu espero que Deus abençoe vocês. E lembre, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Valeu!